Meu Deus. Muito bem, meus amados e queridos pastores presidentes, tesoureiros, secretários, demais irmãos que estarão assistindo, estarão conosco nesse terceiro workshop para as organizações religiosas. 100% online, 100% gratuito. A partir de ontem, dia 20, até o dia 24 do 4 agora de 2021, nós vamos estar neste horário. Mudei hoje para as 22 horas e 5 minutos, devido à questão do retorno dos cultos até às 21h30 minutos. Então, amados, eu desejo que você procure tirar o maior proveito possível desse terceiro workshop. Você procure tirar o maior proveito possível desse terceiro workshop. Pois bem, já estou dando uma olhada aqui no som. O som tá bom, o retorno tá bom. Tirar o maior proveito possível desse terceiro workshop. Pois bem, já estou dando uma olhada aqui no som. O som tá bom, o retorno tá bom. E vamos lá então, para a nossa matéria desta noite.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para quem quiser acompanhar, meu nome é José Vanderlei Pires do Prado, sou brasileiro, sou casado, sou pastor e também cantor evangélico e também contador, sou bacharel em contabilidade, devidamente registrado no CRC do Paraná, sob o número 33557-O-0. Tenho meu escritório contábil do tipo home office, estabelecido na rua Joaquim Távora, 372, bairro Tabuleiro, em Matinhos, Paraná, CEP 83-260-000. Minha área de atuação é o litoral do estado do Paraná. Agora, online, podemos atuar em qualquer estado, de âmbito nacional. Tem um tempo de atuação aqui no litoral desde 2 de janeiro de 1992 até a presente data. Vocês me encontrarão nas redes sociais, tais como meu site jpradocontabilidadewebnome.com, facebook.com jprado contabilidade terceiro setor. Também tenho o meu Facebook jprado simples nacional. Tenho um blog também chamado jprado contabilidade blogspot.com e tenho um canal no Instagram jprado contábil. E também tenho um canal no YouTube, J Prado Contábil, onde depois que terminarmos esta live, nós vamos baixá-la e subir até o YouTube. Pois bem, vamos para frente, amados. O nosso compromisso neste workshop é quanto à contabilidade aplicada nas organizações religiosas. Eu tenho um projeto, o projeto Igreja Legalizada. Se você acessar o meu site www.jprado-contabilidadewebnome.com, você vai ter ali o passo a passo para a implementação do zero à Constituição para que você possa legalizar a sua igreja. Obviamente, se você não conseguir fazer sozinho, pode entrar em contato conosco. Vamos para frente, meus queridos. Você não pode perder, então, o terceiro workshop contábil para as organizações religiosas, 100% online, 100% gratuito, a partir de ontem, dia 20, até o dia 24/4 de 2021, às 22 horas. Hoje nós mudamos para 22 horas e 35 minutos. Muito bem, queridos, para quem é este workshop? Esse workshop é para pastores, presidentes, que também são denominados gestores principais das suas igrejas. Pois bem, amados, também é para tesoureiros e secretários e demais interessados que ainda não legalizaram as suas igrejas. Ok, gente? Para quem não é esse workshop não é para pastores presidentes, gestores das suas igrejas, tá? Tesoureiros, secretários ou qualquer outra pessoa que não queira aprender algo sobre a contabilidade aplicada nas organizações religiosas, ou seja, aí na tua igreja. Então, se você sabe demais, se você não tem tempo de ficar na frente de um computador, se você não pode acessar o teu smartphone, se você não pode acessar o teu netbook, o teu notebook, ou se você não está interessado, por favor, nem perca tempo, né, de passar aí alguns minutos conosco nesse terceiro workshop. Porém, aqueles a quem quiser aprender, aqueles que quiserem obter conhecimento quanto à matéria da contabilidade para as organizações religiosas, serão todos bem-vindos em o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sei que alguns não terão a oportunidade de estar conosco nesse workshop, outros passam a ser despercebidos,
né? E assim por diante. Mas na live de ontem foi uma live de aquecimento, onde nós falamos da Constituição, da legalização, né? Falamos do CNPJ, das vistorias do Corpo de Bombeiro, da Vigilância Sanitária, do alvará de funcionamento, da certificação digital para o pastor presidente. Falamos também de impostos, taxas e falamos da imunidade tributária, né? Alguns pastores equivocadamente pensam que as igrejas são taxadas em impostos. No fim, não é isso que acontece, gente. Há incidência de imposto desde que você coloque na tua igreja uma atividade alheia àquela que difere da pregação do evangelho. Ou seja, vamos lá para que você entenda melhor. Você não pode colocar atualmente na tua igreja uma lanchonete para que você possa fazer fundos dali para ajudar a igreja, tá? Isso não é permitido, tá? Não é permitido. Agora, se a tua comunidade quiser trazer algo para a igreja e ali ser de repente comercializado entre a irmandade, este dinheiro deverá ser contabilizado juntamente com a entrada dos dízimos, das ofertas, das contribuições, das doações. Esse dinheiro tem que dar entrada no livro caixa, ok? Mesmo assim, ainda você não irá pagar impostos sobre esta entrada, ok, gente? Quando é que uma igreja ela está passiva de pagar impostos? Quando ela faz uma operação extra operacional, vamos dizer o seguinte: ela pega dinheiro, né, do seu livro caixa e aplica, digamos aí, em CDBs ou algum fundo de investimento, e nesse fundo de investimento ela poderá ter ganhos de capital, né? Então é descontado, já é taxado lá o IOF e outros impostos necessários. E aí então ela tem que, de repente, se for muito volumoso, ela vai ter que pagar impostos sobre isto também. Então não é aconselhável que pastores, presidentes, peguem dinheiro da igreja, do caixa da igreja, façam aplicação. Por quê? Não é aconselhável, não. Esse dinheiro é para ser revertido para a comunidade, para a irmandade. Ok, gente? Então vamos para frente. Vamos para a nossa live de hoje. Nós vamos falar aqui na live de número 2 do terceiro workshop contábil para organizações religiosas, 100% online, 100% gratuito, do dia 20 a 24 de 4 de 2021. Às 22 horas e 5 minutos é o início da nossa live. Nesta live agora, de número 2, do dia 21 do 4, nós vamos tratar de um assunto muito importante para todas as organizações religiosas, que é o assunto da gestão administrativa ou das gestões administrativa, a gestão financeira e a gestão de relacionamento, que basicamente são os três pilares para que uma igreja subsista e ela cresça administrativamente, financeiramente e em relações, né? Em relação entre irmãos, conforme é previsto no Estatuto Social desta igreja. Pois bem, amados, esta gestão, além da gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de relacionamento, ela tem na hierarquia da igreja, ela tem alguém que é sobre tudo isso aí, né? Obviamente que nós, como cristãos, colocamos Deus sobre o comando de tudo, sobre o controle de tudo. Mas abaixo de Deus tem um pastor presidente que responde juridicamente pela igreja, seja ela qual seja a denominação.
esse pastor presidente responde por essa igreja. E sobre ele, então, pesa, tá? Pesa sobre o pastor presidente fazer uma gestão eficiente e transparente, tá? Quando é que se faz uma gestão eficiente? É quando é observado os parâmetros mínimos, eu não vou dizer máximos, mas vamos colocar aqui os parâmetros mínimos da contabilidade, tá? E nesses parâmetros mínimos, ainda que sejam mínimos, existe transparência, ou seja, há algo de legalidade em tudo isto, né? Porém, existem aqueles pastores que não se preocupam com a gestão, uma gestão eficiente e uma gestão transparente, né? Ele quer saber de arrecadar os dízimos, as ofertas, as contribuições, as doações, e ainda é bem capaz de ele pedir muito mais para a Irmandade. Como, até para não ser assim tão taxativo ou tão extremo as situações, a impressão que temos hoje é que as pessoas pensam que por ela contribuir para a causa do Senhor, elas até que serão beneficiadas por tudo isso. Então é por isso que às vezes o pastor presidente, ou seja lá quem for, o administrador, ele pede alguma coisa e os fiéis acabam doando ou trazendo para a igreja conforme é solicitado. Porém, há pastores que, ao invés de pegar todo esse montante de dinheiro e colocar no livro da igreja, no livro caixa da igreja, ou no fluxo de caixa da igreja, ele não faz, né? Ele não faz isso aí. Para ele tanto faz se alguém anotar ou se alguém não anotar. Ele nunca vai ter uma noção, ele nunca vai ter conhecimento de um saldo de caixa. Por quê? Porque entrou o dinheiro na igreja dele e o dinheiro que entrou ali vai tudo pro bolsinho dele. Entende? Algum dia desse eu cheguei numa igreja e pedi o saldo de caixa para a contabilidade. A tesoureira disse: quem sabe é o pastor, né? Não é o pastor que tem que saber do saldo de caixa da igreja. Quem tem que saber do saldo de caixa da igreja é o tesoureiro da igreja, sendo ele o primeiro tesoureiro ou o segundo tesoureiro, né? O pastor não tem nada a ver com lançamentos de dados no livro caixa da igreja, né? Acabou acontecendo o seguinte: até hoje não tem o saldo da igreja, né? Vou deixar de fazer a contabilidade porque nós precisamos de dados para fazer a contabilidade. Bom, passado alguns dias, eu solicitei novamente, então, os dados da igreja, porque quando você vai começar um trabalho, você vai começar uma contabilidade numa igreja, há necessidade de se levantar todos os bens da igreja, há necessidade de você ter o saldo de caixa da igreja, de banco da igreja, né? Banco não vem tanto ao caso porque uma conta bancária
ela é aberta em nome de um CNPJ. E aí o pastor presidente e o tesoureiro têm que assinar lá juntos esta conta bancária, né? Mas o saldo de caixa faz parte, porque tem que existir algumas anotações a respeito disso aí. Ou seja, o pastor tem que saber, através dos seus tesoureiros, primeiro e segundo tesoureiros ou suplentes, ele tem que saber quanto é que está entrando na igreja, quanto é que está saindo, o que está sendo pago, o que está tendo de entrada, de dízimos, de oferta, de contribuição, de doação e assim por diante, né? Então é claro que esse pastor a quem eu solicitei, ele não tem como me dar uma posição, porque certamente acho que não existe um livro caixa. É uma igreja que foi aberta agora, final de ano, então pode ser que nunca existiu, né? E aí fica difícil de você fazer um trabalho. Pois bem, quando recebi dele os dados financeiros da igreja, veio num bolo só todas as despesas, tá? Veio num bolo só todas as despesas. Eu falei para ele: pastor, hoje é tão simples de se passar uma informação. É só o senhor pegar o livro caixa lá, bate uma foto, uma imagem e manda pelo WhatsApp. Seja lá 1, 2 ou 3 folhas ou 4 folhas, manda pelo WhatsApp. O contador vai analisar todos esses dados, né? Vai ver o que é possível lançar, né? O que é possível lançar, né? E assim por diante. O que não for possível lançar, que nem, digamos aí, hoje quase todas as igrejas, elas pagam aluguéis, né, da sala onde estão. E às vezes o aluguel lá é 2, 3 mil, 4 mil. Eu já vi aluguel desse montante. 3, 4 mil reais. E como é que o contador vai lançar na contabilidade ali um recibo de um pagamento de um aluguel de 2,5 mil, 3 mil, 3,5 mil, 4 mil, 5 mil na contabilidade? Quando a igreja que está pagando esse valor pro locatário, né, ou aquele que cedeu o bem, a sala, o barracão, né, a igreja teria que, através, de repente, do seu contador, ou do seu tesoureiro, colocar esse valor naquela tabela progressiva do imposto de renda. Então, dali é diminuído, digamos assim, o valor do imposto de renda retido na fonte. Então, quando vem tudo num bolo só, não tem como a contabilidade adivinhar o que foi pago ali. O que significa isso? Significa de que a gestão financeira da igreja está péssima, né? Não tem como fazer uma contabilidade disso aí. Pois bem, passado alguns dias, o referido pastor disse: irmão, eu estive conversando com os companheiros aí, né? Eles falaram o seguinte, que não há necessidade de fazer a contabilidade da igreja. Dá para fazer uma vez por ano, né? Isso aí é difícil de você engolir uma coisa dessa, tá? É difícil. Por quê? Porque a contabilidade é uma continuidade, tá? O contador precisa todo mês fazer os lançamentos para que, quando chegar lá no final do ano, né, o pastor tenha lá um balanço patrimonial, tenha lá uma demonstração de superávit ou do déficit na igreja, tá? E ainda que é colocado nos estatutos
que até o mês de abril de cada ano o pastor tem que prestar conta para a igreja do ano anterior. Como é que o contador vai fazer uma contabilidade, pelo menos regular, de uma igreja dessa? Não tem condição, gente. Não há condição. Pois bem, queridos, aconteceu o seguinte que o pastor achou que eu estava exigindo demais e disse, olha, irmão, vamos fazer o seguinte, meu irmão, vamos deixar aí parado aí a papelada da igreja, amanhã depois eu vou procurar aí uma outra pessoa para fazer, né? Então a gente às vezes se depara com esses dissabores. Por quê? Porque a gestão desse pastor presidente não é eficientemente, né? E também não é transparente. Não há transparência, né? Então nesse tipo de igreja não tem demonstração nem de entrada e nem de saída. E o membro desta igreja, ele gosta de repente está lá no mural da igreja o seu nome de que ele contribuiu com os seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas contribuições. Então, amados, isto é notório, né? É notório. Todo irmão que contribui para a igreja, ele quer saber aonde está sendo aplicado o dinheiro que ele tem dado, né? Ainda que ele diga assim o seguinte, não, eu dou para Deus e tal, né? Mas a verdade é que se não houver anotação, nem lá no caderninho, se não houver anotação em planilha, se não houver anotação num ERP ou num software de gestão para a igreja, tá? Esta igreja não terá como saber o seu saldo de caixa, não sabe o que está entrando, não sabe o que está saindo, os tesoureiros dela estão perdidos, né? Não sabe o que fazer, eles simplesmente anotam ali, né? Anotam ali. Eu já vi aquele envelope de dízimos, você entregar, um irmão entregou lá R$500 de dízimos, tá? De 2 ou 3 meses ali, e retornou o envelope para ele sem assinatura do tesoureiro, mas o dinheiro foi retirado. Então é sinal que está a desejar a gestão desse pastor, né? Ou seja, o pastor não está fazendo uma gestão eficiente e transparente na igreja. Pois bem, amados, a questão gestão administrativa. Não há necessidade do pastor fazer um curso de administração de empresas para que ele possa administrar a sua igreja. O que ele precisa ter é uma equipe. Uma equipe que possa lhe auxiliar, né? Na área administrativa, na área financeira, na área de relacionamento, né? E assim por diante. Agora, o que acontece nas igrejas, eu digo nas pequenas igrejas, nas igrejas que estão abrindo agora, tá? Que por ser um regime ali congregacional, o pastor pensa que ele pode fazer de tudo, sozinho, inclusive. Então ele toma as suas decisões sozinho, depois ele coloca lá para a igreja, que a igreja resolva, entendeu? A igreja contribua para ser sanado aquela dívida, aquele pagamento do aluguel, aquela compra do som, aquela compra do terreno, aquela cobertura da igreja, aquela edícula que estão fazendo, né? E assim por diante. Então ele faz tudo sozinho, tá? E aí ele não tem essa ajuda do
do ministério daquelas pessoas que estão ali, que ajudaram na formação, na constituição daquela igreja. Até por isso que tem muitos pastores que suam a camisa, entendeu? Suam, eles estão falando com vocês, estão suando. Estão suando porque eles vivem agitado. Aí com 30, 40 membros, eles vivem... Ou melhor, eles vivem perdidos. Por quê? Porque não sabem aproveitar as pessoas que estão com ele na direção da igreja. Quem são essas pessoas? Quem sabe, às vezes, o vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, os cooperadores, né? Os diáconos, diaconisas, os presbíteros, os evangelistas, copastores que estão ali, né? Ele quer fazer tudo sozinho. E ele não consegue fazer tudo sozinho. Se ele quiser amontoar sobre si esta carga sobre os seus ombros, ele não vai administrar não vai fazer a gestão administrativa, uma gestão administrativa boa, tá? Eficiente e transparente. Ele não vai conseguir fazer a gestão financeira. Ele não vai conseguir fazer a gestão de relacionamento, gente. Então o pastor presidente, ele tem que cobrar dos seus companheiros de ministério. Opa, quem que é o secretário aí? Ah, sou eu e sou eu. Né? Então vocês vão cuidar das carteirinhas dos membros, tá? Vocês vão cuidar das cartas de admissões de membros, as cartas de demissões de membros. Igreja é assim, tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que para pelo caminho, tem gente que não vai mais para a igreja, aí chamam de desigrejado, né? Tem gente que não tem mais vontade de ir para a igreja, aí entra a gestão de relacionamento, tá? Alguém tem que visitar, se não é o pastor, acompanhado da pastora, porque o pastor tem que ser casado, gente, né? Se não é o pastor com a pastora, manda um casal de irmãos lá, um presbítero com a esposa dele, um diácono com a esposa dele. É gestão de relacionamento, né? Viu o que está acontecendo com esses irmãos? Por que não estão comparecendo às reuniões? Por que deixaram de ir para a igreja? O que está acontecendo, né? A igreja é como se fosse um hospital. As pessoas vêm com problemas de saúde espiritual, e ali elas têm que ouvir uma boa mensagem, né? Tem que ouvir uma mensagem, não é recado, Deus não manda recado para ninguém, né? Eu estava aqui ouvindo aqui um vídeo feito lá nos Estados Unidos, e o intérprete disse: gente, mas tem uma mensagem aqui do caramba para vocês hoje, mas muito boa. E aí o camarada começou a profetizar. Irmãos, se nós não mantermos a sã doutrina, vai acontecer isso aí, gente. Né? É gíria no meio do povo de Deus, né? É gíria no relacionamento entre irmãos da igreja, né? Hoje dificilmente se saudam com a paz do Senhor, gente, né? Bom dia, irmão. Paz, irmã, paz, irmão, né? Agora com a pandemia um encostando a mão fechada na mão do outro, entendeu? Gente, parece-me que estamos aí nos últimos dias da igreja na face da terra, né? Então, meus amados, vamos cuidar de uma gestão, vamos fazer uma gestão eficiente, transparente na nossa igreja. É tão bom quando fechou o mês, o pastor diz assim: vamos ouvir o relatório mensal de dízimos, de entradas, de oferta, de contribuição, de doação para a casa do Senhor, né? Aí o tesoureiro vai com maior cuidado, né? Com muito amor, com muito carinho, começa a ler. Ah, irmãos, entrou 5.000 de dízimos esse mês,
tá? Mas nós tivemos aí alguns gastos aí que foram necessários para a obra do Senhor, né? E foi gastado nisso, naquilo e tal, e tal, e tal. Irmãos, está aqui no livro caixa, tudo bem ordenado, né? Não é mesmo? Lançado no seu devido dia, tá? Acompanhado de uma nota fiscal, ou de um cupom fiscal, entendeu? Se é recibo, foi colocado no caixa aqui o recibo com o número do CPF da pessoa que recebeu esse dinheiro, não é mesmo? E nós pagamos fulano de tal, nós pagamos o serviço que ele fez, né? A pregação que ele veio fazer para nós aqui, não é mesmo? A mensagem que ele veio trazer para nós, o louvor que ele veio cantar aqui para nós, não é mesmo? Então, a gestão financeira tem que ser feita desta maneira, entendeu? Chegou o final do mês, irmãos, entrou 5 mil, saiu 4.500, mas ainda ainda sobram um saldo para o mês que vem de R$500. Irmãos, a documentação está tudo aqui certinha, tá? Quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhadinha, sim, claro que pode, não é mesmo? E depois, irmãos, nós vamos passar para a contabilidade, né? Para que o contador vá fazer lá o que ele tem que fazer no seu dia a dia, não é mesmo? No mês, para chegar ao final do ano, ele poder ter dados ali na sua contabilidade, ali no seu escritório, para fornecer um balanço patrimonial, não é mesmo? Então, gente, vamos caprichar um pouquinho mais numa gestão da igreja, na gestão da igreja. Pastor presidente, procure se inteirar como é que você vai fazer, como é que você vai administrar a situação, né? Muito bem, gente. Nós já falamos aqui do pastor presidente, que tem que fazer uma gestão eficiente e transparente, que ele precisa da diretoria, ele não faz nada sozinho, não. Não faz nada sozinho, não. Ele vai quebrar a cara, ele vai dar com os burros na água se continuar dessa maneira. A igreja dele vai fechar. Entende? Né? Então, o pastor precisa acionar as pessoas que estão com ele na administração da igreja. O pastor não está sozinho. Tá? E Deus está vendo. Tá? Alguns dizem, mas o propósito da igreja é este, né? Mas a igreja começa a diminuir, os irmãos começam a trazer problemas, não é mesmo? Precisa fazer daqueles irmãos que estão junto com ele na administração da igreja, né? Para poder ajudar o pastor presidente. Da mesma maneira, a gestão financeira, tá? Essas anotações que costumam fazer nos caderninhos aí, irmãos, tá? Não é uma gestão financeira, são anotações do dinheiro da igreja. A gestão financeira é quando se apresenta dados, tá? É quando passa pelo departamento de comissões de contas da igreja, conselho de conta da igreja. O conselho elogia. Olha, gente, o negócio estava lindo, estava maravilhoso, não temos o que reclamar. Tá? Passou dali, passou para o contador dá o aval embaixo, a gente estava muito 10 o negócio. Estava lindo, estava maravilhoso, né? Não tem do que reclamar. Bom, já falamos então da gestão do pastor como gestor principal e que ele precisa da ajuda dos demais gestores administrativos, os gestores financeiros, os gestores de relacionamento, não é mesmo? Vamos agora então para o último item. Nós já passamos gestão administrativa, tá? Gestão financeira e agora gestão de relacionamento. Eu vou dar mais uma pincelada aqui na gestão financeira. Por que uma igreja tem que fazer a contabilidade regular todos os meses?
para que quando chegar no final do ano, o contador não faça as coisas mal feitas. Por quê? Imagina um escritório aí com 50 igrejas para fazer a contabilidade. Ou 100 igrejas. Né? Faltando dados. Ah, não, quero que faça uma vez por ano. Qual é o contador que vai fazer uma contabilidade de uma igreja uma vez por ano e vai cobrar aí R$100? Não, gente, não é assim. Senhores pastores, está na hora de vocês abrir o olho, tá? E fazer uma gestão eficiente e transparente na tua igreja, tá? Então, ainda falando da gestão financeira, por que há necessidade de lançamentos em livros de tudo isso aí? Porque nós colocamos no Estatuto Social que o pastor presidente no próximo ano ele deverá prestar contas do ano anterior. Então, no final de ano, no dia 31/12 de cada ano, é fechado o exercício social de uma empresa ou de uma igreja. E o contador está obrigado a fazer as demonstrações financeiras da igreja. Por quê? Porque ele tem que entregar as declarações acessórias da igreja. Tá? Futuramente, gente, vai ser tudo substituído. Nós já estamos aí no e-social para as igrejas. Os pastores, que são os seus gestores, vão ter que entrar no e-social. Vai ter que citar o pastor presidente no e-social. Entende? Tá? Então, gente, amanhã nós vamos falar do SPED fiscal para as igrejas. Tá? Amanhã vai ser uma live espetacular, porque nós vamos falar da necessidade da igreja fazer a contabilidade para que ela tenha uma escrituração digital contábil. Tá? Nesse ano as igrejas vão ter que entregar a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Amanhã nós vamos falar sobre o SPED para as igrejas. Então há necessidade de que você faça isso. Você não vai jogar teu dinheiro fora, tá? Você vai ter dados na mão para que o próximo ano você possa tomar decisões eficientes, administrativas, financeiras e de relacionamento. Porque se o pastor presidente dividir a carga, ele vai administrar melhor uma igreja. Tanto relacionalmente, quanto financeiramente, quanto administrativamente. Certo, amados? Então, na gestão ainda financeira, no início de cada ano, é feito já no final de ano o balanço patrimonial. E as suas demonstrações. Né? Aí o pastor vai saber se ele teve déficit ou teve superávit. Tá? Eu digo para vocês que uma igreja nunca apresenta déficit. Tá? Ela vai apresentar sempre superávit. Tá? Porque é assim que acontece. E quando dá vamos supor, o saldo positivo, o pastor tem que pegar esse saldo e investir na igreja. Tá? Tem que investir na igreja. Vamos agora para a gestão de relacionamento. Irmãos, a gestão de relacionamento, por que eu digo para vocês que toda igreja tem que ter uma gestão de secretaria eficiente e basta ser eficiente. Nesta secretaria estarão ali pessoas, o primeiro secretário,
e o segundo secretário, assim como na gestão financeira tem o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, tá? A gestão administrativa são todos eles, entendeu? Que vão opinar, vão sugestionar, né? Vão dar, sugerir caminhos para o bom andamento da igreja. Tá? Assim também é a gestão de relacionamento. Os secretários, ninguém mais é tão importante quanto eles na secretaria, porque eles sabem o nome de cada membro da igreja, eles sabem quantos membros a igreja tem, eles sabem quem estão em casa parado, tá? Eles sabem quem vem no culto e quem não vem no culto, entende? São eles que dão as cartas de mudança, carta de apresentação, tá? É eles que fazem as cartas de demissão, tá? E essa gestão de relacionamento tem que funcionar numa igreja, por mais pequena que ela seja. Por quê? Porque igreja é feito de pessoas. E pessoas gostam de se relacionar, né? Ninguém aprende em casa sozinho. Louvado seja Deus. As pessoas aprendem a seguir o alvo, o caminho para o céu é em relacionamento. Depois a aplicação pode ser individual. Então, gente, às vezes eu vejo o pastor dizendo: pô, mas eu mandei 200 convites para o culto de hoje. E de repente só aparece 10, né? Mas como é que está o relacionamento desse pastor ou da sua equipe de visitação, a sua comissão de visitação, em relação a esses que estão deixando de vir para a igreja? Aí nós pegamos a palavra: você é vitorioso, você é corajoso, você é isso, você é aquilo, porque você veio à casa de Deus. Mas a gestão de relacionamento, tá, não foi verificar o porquê que a pessoa não está vindo na igreja. Às vezes está doente, às vezes está com um problema na casa, problema de ordem financeira, conjugal e por aí vai, até mesmo espiritual. Está esperando a visita para se relacionar. Está esperando uma visita para receber uma oração, uma palavra de conforto. E aí precisa entrar em ação a comissão de visitação. Um irmãozinho lá pecou, e o pecado dele é para que ele fique afastado da igreja. Vamos conversar com ele. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ouvir. É relacionamento. Igreja é feito de pessoas, minha gente. Igreja não é feito de púlpitos, objetos de púlpitos, cadeira, som, não. Você pode ter tudo isso numa igreja, mas se você não tiver gente dentro da igreja, você não tem dízimo, você não tem oferta, você não tem contribuições, você não tem doações. Então, igreja é feito de pessoas, e pessoas se relacionam entre si. Então, essa gestão de relacionamento nas igrejas, hoje é o que está faltando. Tem igreja hoje, irmãos, que já não convidam mais as pessoas para orarem num culto de oração e de ensino. Algum tempo atrás, irmãos, a gente participava de cultos de oração, onde crentes eram batizados com o Espírito Santo, onde crentes eram curados, crentes eram renovados. Hoje não tem mais isto.
Hoje o ensino da palavra tem deixado a desejar por causa da liderança. Então, os crentes não vêm mais para a escola dominical. Os crentes não vêm mais para o ensaio do conjunto coral. Os crentes não querem mais vir para o ensaio da mocidade. Os crentes não querem mais vir para o culto dos varões. E assim por diante. É falta de uma gestão de relacionamento. Tá? Relacionamento tanto vertical quanto horizontal, gente. Né? Então esses 3 pilares da gestão de uma igreja não podem faltar. Senhores pastores, presidentes, eu sei que alguns vão passar de relance, vão passar de largo, por longe dessa live, né? Mas dá mais atenção para a tua igreja. Dá mais atenção para a tua diretoria que ajudou você a constituir esta igreja. Dá mais atenção para os teus tesoureiros. Mais atenção para os teus secretários. Conversa com eles, faz reuniões com eles. Para melhor administrar a casa de Deus. Senão você vai dar com os burros na água. O pastor, presidente, é aquele que tem que saber conduzir as ovelhas. Não maltratar as ovelhas. Ainda que receba ingratidão. Ainda que tenha recebido ingratidão. Mas a igreja é feita de pessoas erram. Pessoas falam o que não querem. E às vezes você não quer ouvir, mas as pessoas falam. E aí que o Espírito Santo de Deus tem que estar na tua vida, na minha vida, para suportar, para se relacionar. Porque relacionamento bom numa igreja traz uma boa posição financeira. E essa posição financeira da igreja vai saber, a gestão administrativa vai saber utilizar bem esse dinheiro para retorno da própria irmandade. É por isso que eu deixei o texto áureo. Dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13, versículo 7. Pastor presidente, honra a tua diretoria administrativa. Honra os teus tesoureiros. Honre os teus secretários. Honre o teu ministério, o teu corpo ministerial. Você não está só na frente do trabalho. E se você não estiver honrando os teus, Deus é capaz de tirá-lo, colocar você em outro lugar e trazer alguém que vai amar, vai se relacionar, vai administrar melhor, vai fazer uma gestão eficiente, transparente, para que a igreja cresça em graça, em conhecimento da palavra do Senhor. Então fica aqui o meu apelo. Fica aqui o meu apelo. Igreja é feito de pessoas. Pessoas se relacionam. O maior bem de uma igreja, o maior patrimônio de uma igreja, são os crentes que nela cultuam a Deus. Então o pastor tem que saber tratar essas ovelhas, porque senão elas vão sair do teu aprisco e vão comer pastos verdejantes em outros lugares.
e você vai ficar a ver navios. E Deus não poderá fazer nada a teu favor. Eu costumo dizer que os pastores são iguais aos camelos. Lembra daquele camelo que foi buscar a noiva para Isaac? A Rebeca para Isaac? Tá? Ele trouxe ela nos seus lombos até entregar para Isaac. E a mesma coisa é o pastor, tem que levar a igreja cuidando com eficiência, com transparência, administrando bem a situação e se relacionando com as pessoas para que tenha êxito na sua caminhada. Pois bem, amados, estamos chegando para o final dessa segunda live. E eu gostaria que você, ao passar por ela, né, você pudesse parar um pouco e pensar e meditar em tudo isto quanto nós falamos nesta noite. Fiquem todos com Deus no coração, pedindo a Deus sabedoria para administrar bem a causa justa e santa do Senhor. Vocês não percam amanhã. Amanhã nós temos a próxima live, a live número 3. Nós vamos falar do SPED, que é escrituração, SPED, escrituração pública, né? SPED. Não esqueçam, SPED amanhã. Nós vamos falar da ECD e vamos falar da ECF. Então, irmãos, fiquem com Deus. Fiquem com o Espírito Santo de Deus no coração de cada um. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos juntamente para mais uma live. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Estamos encerrando, então, esta live por hoje, em nome de Jesus.